Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 10. Isso mesmo, é a nossa 10ª aula e faltam apenas mais duas para o nosso curso de extensão sobre introdução à sociologia acabar, galera. E, gente, a nossa aula de hoje, então, vai ser a continuação dos nossos estudos sobre o Karl Marx. Lembrando que a aula passada, de número 9, já falava sobre ele também. Pessoal, lembrando que essa e todas as nossas outras aulas estão aqui na playlist, então, chamada de Introdução à Sociologia, e elas fazem parte do meu estágio obrigatório para que eu possa concluir a minha graduação em Sociologia através do Centro Universitário Internacional Uninter, pessoal. O meu nome é Tuane Graciele Knopf Kunz, e o meu RU da Uninter é o 2478514 e eu sou do polo aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Galerinha, como sempre, a nossa aula tá dividida em tópicos, então acompanhem aqui comigo quais que serão aí as nossas divisões, digamos assim, da aula de hoje. O tópico 1, socialismo científico e socialismo utópico. O tópico 2, a Primeira Internacional. O tópico 3, a Comuna de Paris. O tópico 4, o Capital. E para fechar, então, o tópico 5, que é a influência de Marx pelo mundo. A gente vai começar agora, então. Fiquem de olho para não perder nada. Pega papel, pega caneta, pega café também e vamos lá. Pessoal, como essa é a nossa segunda aula, então, sobre o Karl Marx, eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que a gente já viu ali na nossa aula passada e que a gente pode já considerar, então, para nós podermos, então, continuar com a nossa aula de hoje. Olha só, a gente viu, então, que o Marx, ele nasceu ali na Alemanha, mas ele logo se mudou aí por causa dos trabalhos sempre bastante críticos aí dele para a França, em Paris, e depois ele morou em Bruxelas. E aí também depois ele acabou indo para Londres. E é em Londres que ele constitui então a maior parte dos trabalhos dele, já junto com o Engels, pessoal. E a gente não pode esquecer do Engels, que estava sempre junto nos trabalhos do Marx. E olha só, uma das primeiras coisas que a gente viu, então, é que o Marx ele teve uma influência do Hegel, ali por causa do idealismo dialético do Hegel, mas que o Marx acabou aproveitando aí para construir, então, os conceitos filosóficos e as análises históricas e sociais dele, propondo então o materialismo dialético e o materialismo histórico. A gente viu, inclusive, que o Manifesto do Partido Comunista foi encomendado, na verdade, pela Liga dos Justos. E depois, o Marx ele se envolveu ali na Liga e ela acabou se tornando a Liga dos Comunistas. E aí, nós também vimos um pouquinho sobre os conceitos de infraestrutura e superestrutura, segundo Marx, claro. A gente viu que o Marx centrava toda a análise dele na luta de classes, galera. Lembrando que o Marx ele não propôs aí só realizar um estudo sociológico, mas na verdade ele queria explicar a sociedade moderna através da economia e da história, usando a observação e a análise, então, para identificar as causas da desigualdade social. E com isso, gente, o Marx trouxe então uma abordagem que estudava os processos históricos por onde, segundo ele, as condições materiais da vida das pessoas acabavam determinando a organização da sociedade.
E para o Marx, galerinha, as mudanças nos meios de produção, ou seja, nas ferramentas e nas máquinas usadas para criar então a riqueza, causavam uma mudança socioeconômica então. Até aí a gente pode lembrar, pessoal, de uma frase bem famosa, bem comentada hoje em dia, que ela vem lá do Manifesto Comunista, lá do Marx, que diz que a história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido então a história das lutas de classes, e é com base nas lutas de classes que o Marx e o Engels fazem a análise deles. E para eles, esse conflito entre as classes era inevitável. E na sociedade moderna, os capitalistas estavam então obtendo a riqueza deles através da mais-valia dos bens produzidos nas fábricas que eles possuem, através aí da exploração e do trabalho dos operários. E lembrando, o trabalhador, o proletariado, então, não é dono de nada. Ele precisa vender o trabalho dele para a burguesia para sobreviver. E aí, gente, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre as principais contribuições do Marx, principalmente aí a considerada como principal obra do Marx, chamada então de O Capital. E aí a gente vai ver as influências que o Marx causou ao redor do mundo também. Galera, a gente consegue notar que a partir aí do Manifesto Comunista, os movimentos operários que já existiam em pequenos grupos começaram a aumentar cada vez mais em toda a Europa. E aos poucos as chamadas então de trade unions, que eram aí as primeiras organizações trabalhistas, a nossa primeira fagulha aí do que iria vir a ser ainda os nossos atuais sindicatos, começou a se organizar, a se popularizar cada vez mais entre o proletariado, buscando organizar assim a vida da classe operária. E justamente por isso sendo vistas como organizações criminosas pelos industriais, e criando essa série de teorias sobre as desigualdades sociais e propondo então formas de superar essas desigualdades, o Marx acaba criando o que acabou sendo chamado de socialismo científico, pessoal. O que vem aí para substituir naquele momento ali na Europa o socialismo utópico. Olha só, agora eu quero falar um pouquinho então sobre a diferença entre os dois, o socialismo utópico e o socialismo científico, pessoal. Galerinha, o socialismo utópico é a primeira corrente socialista que surgiu então ainda antes do socialismo científico. Ela se fundamenta na mudança de consciência da sociedade através da igualdade entre as classes. E, gente, é bom a gente lembrar também que essa corrente de pensamento aí, ela foi criada praticamente aí através da obra Utopia, do Thomas More, que foi publicada em 1516. E, gente, eu já vou avisando que esse livro, ele é muito incrível, porque, galera, o Thomas More, ele cria uma sociedade ideal dentro dessa obra, que seria, então, localizada na Ilha de Utopia. E o termo utopia foi criado pelo Thomas More e significa aí, de uma forma mais geral, lugar nenhum, porque não se sabia a localização correta da Ilha de Utopia inventada por ele no livro. Claro que realmente ela não existe, né? Foi na obra. E, gente, a ilha possuía, então, os cidadãos utopianos, que representavam essa sociedade ideal, e é bem interessante que o sistema político deles
conta com uma grande eficiência do Estado. E aí o Thomas critica essa ânsia aí pela conquista de bens materiais na obra, colocando correntes de ouro para identificar os presidiários da ilha. E aí ele também fala que as crianças são as únicas que gostam de joias e pérolas entre os utopianos. E, gente, é bem legal mesmo de ver um pouquinho mais sobre essa obra aí do Thomas More. E com isso, então, galera, os socialistas utópicos tinham a pretensão de propor, então, um novo modelo de sociedade que seria ideal e onde a mudança de pensamento social ia colocar a sociedade em um ritmo mais harmonioso, sem que fosse necessária uma luta entre as classes. E é justamente aí que surge a crítica do Marx ao socialismo utópico, e a gente percebe então a formação do socialismo científico proposto aí pelo Marx, trazendo uma ideia menos idealizada da sociedade, enxergando que ela só poderia ser realmente socialista através de uma compreensão mais crítica e analítica também do sistema atual, o sistema capitalista, então. E segundo Marx, os utópicos eles estavam propondo uma mudança social que não tinha nenhuma base, que não tinha aí um método de como que ela seria desenvolvida e efetivada de verdade no meio social. E dessa forma, pessoal, o socialismo científico, também conhecido aí como socialismo marxista, é uma teoria política, social e econômica. Ele foi criado efetivamente através das obras do Marx e do Engels em 1840 e tem como base a análise científica e crítica do capitalismo, buscando transformar a sociedade através de uma profunda análise, então, das relações econômicas, políticas e sociais dela, sendo contra o capitalismo e a burguesia. E ainda, segundo Marx, pessoal, o proletariado deveria se unir politicamente na busca de uma revolução socialista, que faria surgir uma nova sociedade, que seria socialista. A ideia, então, exposta pelo Marx é de que fosse instalado, então, um controle de Estado através da ditadura do proletariado, trazendo a socialização dos meios de produção e eliminando a propriedade privada, galerinha. E depois disso, a etapa seguinte traria o comunismo como meta, e segundo Marx, isso representaria o fim das desigualdades sociais e econômicas. Em 1864, então, na busca de reunir os esforços dos trabalhadores, na busca principalmente por direitos trabalhistas, a Associação Internacional dos Trabalhadores foi criada em Londres. E, gente, um pouquinho depois ela já ficou conhecida como a Primeira Internacional, porque ela foi a primeira organização operária a superar as fronteiras nacionais, com membros em todos os países da Europa e também dos Estados Unidos. Galera, o Karl Marx, ele estava entre os membros do comitê eleito pela Primeira Internacional e ela durou então efetivamente até 1876, porque ela foi aí dissolvida depois das disputas que aconteceram depois da Comuna de Paris em 1871. E durante o período aí da Primeira Internacional, o Marx, galera, ficou sendo aí o líder do Conselho Geral, então, e ele dirigiu os estatutos da Primeira Internacional,
onde entre as diversas reivindicações que eles estavam propondo, estava solidariedade entre todos os trabalhadores e as suas lutas também, e a promoção do trabalho cooperativo, a redução da jornada de trabalho de mulheres e crianças, a redução da jornada de trabalho, galera, para 10 horas em todos os países participantes. E um dos grandes motivos para que a Primeira Internacional perdesse a força e acabasse dissolvida foram as divisões que começaram a ocorrer dentro dela, principalmente com a entrada de outro teórico chamado de Mikhail Bakunin, juntamente com os seguidores dele. Eles defendiam, gente, a possibilidade de pequenas reuniões secretas dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores e também defendiam muito a causa dos camponeses. Só que o Marx prezava mais pelos proletariados das grandes fábricas das cidades, e o Marx defendia a participação ativa dos proletários em partidos políticos, enquanto os bakuninistas, gente, eles não acreditavam que era necessário participar de lutas políticas, mas sim somente aí através de sindicalismos. E aí, galera, por fim, o resultado lá da Comuna de Paris, que foi um movimento popular que aconteceu em Paris entre 18 de março e 21 de maio de 1871, onde pessoas aí das classes sociais mais baixas e os trabalhadores das grandes fábricas se organizaram de forma política para protestar, então, contra essa crise social da França, onde os próprios manifestantes então tomaram o poder do governo em Paris. E, gente, olha só, eles formaram o primeiro governo popular da história, galerinha. E lembrando que eles ficaram famosos por iniciar aí o costume das barricadas nas ruas para realizar o movimento e os protestos. Só que por fim eles se desentenderam dentro do próprio movimento, e isso acabou contribuindo para a dissolução da Primeira Internacional, que não conseguiu mais se reerguer com a mesma força, já que a França era um dos principais participantes e muita gente morreu na Comuna de Paris. Cerca de 20 mil pessoas morreram e 15 mil ainda foram presas, galera. Lembrando que a Comuna de Paris, ela foi muito influenciada pelos ideais marxistas e a Primeira Internacional teve o Marx como representante, pessoal. E, galera, a grande maioria das ideias do Marx que mais foram divulgadas ao mundo e que contribuíram então para influenciar uma série de movimentos que aconteceram depois dele, estão reunidos na grande obra do Marx e do Engels, chamada de O Capital. Ela teve o primeiro volume, chamado de O Processo de Produção do Capital, publicado em 1867, que foi então o único volume que o Marx conseguiu lançar em vida e também foi o único que ganhou revisões, acréscimos e modificações do próprio Marx. Já o segundo volume, chamado de O Processo de Circulação do Capital, ele foi publicado em 1885, e o terceiro, O Processo Global da Produção Capitalista, de 1894, os dois foram publicados, gente, depois da morte do Marx, e a edição deles ficou então tendo Engels como responsável. E, gente, principalmente no primeiro volume, o Marx frisa então diversos temas importantes para a luta dos trabalhadores, como a luta de classes, a questão da mais-valia, a divisão social do trabalho e a produção do capital. E como consta aí no prefácio do primeiro volume, do primeiro livro do Capital, o grande objetivo da obra era revelar a lei
econômica do movimento da sociedade moderna. O Marx entendia que o capitalismo era um modo de produção que era historicamente transitório, gente, e onde as próprias contradições internas do capitalismo levariam ele à queda, sendo inevitável a superação do capitalismo e a substituição dele. E sendo assim, pessoal, o Marx estava propondo então o fim do capitalismo e da desigualdade que existia por causa do capitalismo. Ele defendia uma nova sociedade que seria formada pelo proletariado, acabando também com a divisão social do trabalho e com essa relação de dominadores e dominados. E segundo Marx, o fim do capitalismo seria possível através da crítica à ideologia burguesa. Só poderia ser feita, então, com a desmistificação da realidade inversa que a burguesia estava trazendo nas ideias dela, segundo Marx. E dessa forma, galera, o Marx ele tinha o comunismo como uma etapa superior do próprio socialismo, onde as forças produtivas se desenvolveriam e onde as pessoas, todas as pessoas, elas poderiam contar então com o mesmo fundo de recursos que seria comum a todos para conseguir os bens necessários à sobrevivência. E assim, cada indivíduo conseguiria ter lazer e também energia para realmente serem pessoas com uma personalidade própria, sendo tratadas aí como pessoas com respeito, com dignidade, sem essa exploração do trabalho humano. Galerinha, o Marx e as ideias dele acabaram contribuindo para vários movimentos revolucionários em todo o mundo, como por exemplo a Revolução Russa de 1917, a Revolução Chinesa de Mao Tse-tung de 1949 e também até mesmo a Comuna de Paris, que a gente viu ali de 1871. E, gente, mais pertinho da gente aqui, a gente tem o exemplo da Revolução Cubana e da Coluna Prestes aqui no Brasil. E, gente, o mundo depois das ideias do Marx ficou cada vez mais polarizado, porque de um lado ficaram então os capitalistas, representados principalmente pelos Estados Unidos e pela Europa Ocidental, e de outro lado ficou então o mundo socialista, liderado pela antiga União Soviética. A queda do Muro de Berlim, gente, que dividia as duas Alemanhas, em 1989, galera, marcou também a crise do mundo comunista. Mas mesmo assim, gente, essas ideias elas não foram esquecidas e nem destruídas, galera. Além desses movimentos propriamente ditos aí, as ideias do Marx também influenciaram uma série de pensadores e teóricos nas áreas da história, da filosofia, da sociologia e da economia principalmente. Entre eles, a gente pode citar, então, o Lenin, o Stalin, o Trotsky e a Rosa Luxemburgo, o Che Guevara e também o Mao Tse-tung. E, gente, cada um desses teóricos entendia aí a teoria marxista do seu modo e tentava fazer uma adaptação, então, para sua própria realidade específica. Por isso, atualmente, a gente vê vários exemplos aí, como o do marxismo-leninismo na União Soviética, o socialismo moreno na América Latina e também vários governos que se proclamaram socialistas de formas diferentes aí, como a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que já foi dissolvida, como a gente bem sabe, e também temos na Cuba, o exemplo atual, a Coreia do Norte e muitos outros, galerinha. Galerinha, nós estamos chegando no final da nossa aula de hoje e eu tenho alguns pontos aqui para relembrar um pouquinho como a nossa conclusão, então. A gente viu nessa nossa aula de número 10
que o Karl Marx e as teorias dele serviram de inspiração para vários outros movimentos que aconteceram ao redor do mundo, principalmente tomando como base o socialismo científico no lugar do socialismo utópico. E também, gente, com as ideias propostas no volume 1 da obra O Capital, onde ele expõe que a classe trabalhadora deveria se unir ativamente e, de certa forma, acordar aí para as ações da burguesia, que explorava a classe proletária e conseguia obter cada vez mais lucros através da mais-valia, conceito que também foi trazido por Marx na obra O Capital. E, gente, a gente viu também a criação da Primeira Internacional e a influência aí que o Marx teve como participante ativo e editor aí das reivindicações propostas por ela, que se espalharam ao redor da Europa, influenciando grandemente a Comuna de Paris, que acabou sendo dissolvida com a divergência entre as ideias dos próprios membros. E por fim a gente percebe que para o Marx o fim do capitalismo seria algo natural, sendo substituído pelo comunismo, que seria uma fase melhorada do socialismo científico, onde a nova sociedade que seria formada pelo proletariado acabaria com a divisão social do trabalho e com essa relação de dominadores e dominados, formando um grupo social que se manteria de um bem comum a todos, onde todas as pessoas poderiam exercer então a liberdade e a dignidade delas, sem a exploração então do trabalho humano. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Essa foi a nossa 10ª aula, então, e só faltam mais 2 para esse curso de extensão acabar. Olha só onde é que a gente já chegou, galera. Quero te agradecer muito por ter me assistido até aqui. Eu quero lembrar aí que essa e todas as nossas outras aulas estarão guardadinhas aí na nossa playlist, que tem o mesmo nome aqui do curso, sendo então Introdução à Sociologia, pessoal. E na nossa próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre quem foi o Emil Durkheim e qual foi a contribuição dele para a sociologia. A gente vai ver então quais foram as principais obras dele e os principais conceitos construídos por ele, como a questão aí muito importante do fato social e do funcionalismo, por exemplo, também. E lembrando que o Durkheim também é considerado um dos pais da sociologia, porque ele acaba então trazendo o reconhecimento da sociologia como uma disciplina acadêmica, gente, mas a gente vai ver. Vamos ver sim. Então, pessoal, não deixem de se inscrever, comentem aqui se gostaram do conteúdo que a gente viu na aula passada e na aula de hoje sobre o Marx. Obrigadão mesmo e até mais!